correção, porque prova lá, foi tudo que você entrega, cara, né? Em tese, a parte. Então não pode ser, só não pode reclamar da correção. Pode fazer a lata, giz de cera, caneta azul, laranjada, vermelha, a caneta que vocês quiserem, sem nome. Tá? Beleza? Outra coisa, na questão que é discutível, eu vou deixar as linhas. É porque eu presumo que ali cabe a resposta. Por que é assim? É porque eu sou um sacana? Também. Mas é porque em concurso, se você passar uma linha para baixo, anula. Você usou uma oportunidade além do seu adversário. Seu adversário você tinha 10 linhas, aí seu adversário resumiu em 10, você deu de 15, então você dançou em relação a isso. Então, se você tiver 10 linhas, cabe nas 10. Sem problema. Beleza? Não, 10 é o máximo. O mínimo pode ser uma vai. Uma linha. Tá bom? Então vamos lá, gente. Perguntinhas capciosas. Mas vamos começar pelos mais fáceis, tá? Como eu disse para quem está chegando agora aí, tudo que for dito, perguntar é matéria de prova. Não esses termos usados, mas é matéria de prova. Fechou? Então, que a força esteja com você. Obrigado. 6,3, né, Luiz? Muito engraçado. Vocês entregam a lista, né? Eu ia perguntar por nome. Sim. Não, então vamos fazer diferente. Vou citar a sua sugestão. Você, a primeira. Como é que é seu nome? Tem uma mudez agora? A pergunta é fácil, você ganhar um suspiro. Quais são os elementos da ação? Pergunta para ela primeiro, depois, quais são os elementos da ação? Por que é importante saber os elementos da ação? Você saber se tem litisdependência ou se tem coisa julgada. Só tem litisdependência e coisa julgada se houverem duas ações com os mesmos elementos. Quais são os elementos da ação? Aí não, aí fazem propriamente ditas condições. Quais são os elementos da ação? Opa, tá esquentando. Fala, doutor, então. Perdido, vai ganhar um caco de. Mentira, o que mais? Hein? Parte, outro caco. O que mais? Não, juiz é da. Gente, alguém sabe? Quais são os elementos que dá ação? 1 minuto. Tempo pouco. Gente, olha, caderno, você está com caderno. Gente, assim, quais são os elementos da ação? Agente capaz. Não, aí É civil. aí é requisito de validade do ato livre. Os elementos da ação são partes, causa de pedido. Partes, causa de pedido. Ou sujeitos, fundamento jurídico e objeto. É a mesma coisa. Sempre que uma ação tiver as mesmas partes, a mesma causa de pedido, que são os fundamentos práticos e jurídicos, e o mesmo pedido, essa ação é igual a outra. Se já tiver tido um julgamento, aí você tem a figura da coisa julgada. Se a outra ação estiver em curso, você tem a figura da litisdependência. Simples assim. Ok? Entendido ou não? Sim. Como é que é? Quero o meu carro. Fala, Vitor. Sim. Quais são os elementos da ação? Partes, causa de pedido. O que você tinha falado? Ah, não, daqui a pouco ela. Então, ela vai ganhar um suspiro inteiro, quer ver? Quais são as condições da ação? Objeto lícito, forma prescrita, não defesa em lei. Tá. Então, quais são os requisitos de validade do ato jurídico? Então, você está confundindo civil com processo civil. Primeiro, condições da ação é uma coisa assim questionável, porque mesmo quando ela não reúne essas condições, ela existe. Então não é condição de existência. O mais
correto é dizer que é condição de procedibilidade válida. É mais correto dizer de condições da ação. Mas para simplificar, a gente aprende quais são as condições da ação. Legitimidade. Possibilidade de pedido. E falta mais um. Interesse. Interesse. Eu quero que você Não, Já você ganhou? ganhou. Você só pagou o débito. Possibilidade Ó, de gente, pedido e corretíssimo. Quais são as condições da ação? Jurídico. Ou as condições de procedibilidade válida de um processo. Está no Código de Processo Civil. Para propor ação é preciso ter. Está lá no Código de Processo Civil. Interesse de agir. Legitimidade jurídica. E possibilidade jurídica do pedido. Muito comum. A colega ali que tem um esposo advogado previdenciarista, né? Viaja muito, sofredor, né? Costuma ter uma namorada. Não, aqui não acontece. Não acontece. Assim, esses advogados que viajam muito. É assim. Fica tranquilo, fica tranquilo. Não estou querendo falar nada. Ó, gente, um exemplo de previdenciário. Que eu usei o gancho aqui da atividade da esposa. Não tinha isso, tinha enganado, talvez. Olha só, daqui a pouco eu conheço elas fez. Você é meu marido, você falava que tinha uma namorada aí. Ó, o que é interesse? Um exemplo. Muito comum no previdenciário. O cara vai lá no escritório do advogado e fala assim: eu queria entrar com ação contra o INSS. Ah, beleza, o que houve? Não, porque eu quero aposentar. Aí a pergunta que você tem que fazer: o senhor já foi lá no INSS e apresentou a documentação e requereu a aposentadoria? Não. Então o senhor não tem interesse de agir. Aí eu entro com uma ação em face de uma seguradora que não foi nem provocada para me conceder administrativamente o benefício. Então falta interesse, um exemplo de falta de interesse de agir. Como também não tem interesse recursal àquele que ganhou. Já aconteceu comigo assim, de gente caprichoso, a sentença foi julgada, os pedidos foram julgados improcedente por um fundamento, mas ele queria que fosse por outro. Então recorre porque esse é fundamento que o juiz não sacou. Aí ele julgou improcedente, ele era réu, foi julgado improcedente e ele queria recorrer porque ele entendia que o juiz tinha que ter dito uma coisa assim, para tipo, lavar a alma dele. Não é para isso que serve. Julgou improcedente ou improcedente. É verdade? Então, interesse de agir é justamente isso. Ele está ligado a duas situações: utilidade e necessidade. Tem que ser útil e necessário. Se não for, não tem interesse. Essa é uma condição da ação. Ou, como eu digo, impropriamente dita, condição da ação. Condição de procedibilidade válida. Que o processo tem um procedimento válido. Então, além do interesse de agir, nós temos a possibilidade jurídica do pedido. O pedido pode ser possível. Imagine um exemplo bizarro, ou a reintegração de posse da Lua, né? A reintegração de posse da Lua, ou na esfera trabalhista, horas extras contra em face do cidadão que é dono da boca de fumo, né? Imaginar, adicional de insalubridade. Horas e horas na pericia, né? Eu fico pensando só na perícia, como é que vai ser, né? Ou então lesão de esforço repetitivo, talvez, né? Então, não é? Imagina a perícia. Então, são pedidos juridicamente impossíveis de se fazer, né? Então, nós temos o interesse, a possibilidade jurídica do pedido e a legitimidade. O que é legitimidade? A parte tem que ser titular, ou se presume a titularidade do direito perseguido. Então, existem situações em que a pessoa reclama uma coisa que ela não tem legitimidade para reclamar. Vamos tentar imaginar uma situação assim, que uma pessoa que não é o primeiro na linha sucessória reclama um direito hereditário. Um primo reclama um direito que seria em tese transmitido a ele pela sucessão causa morte do parente, do tio, mas esse tio deixou um cônjuge de filhos. Então esse cara, esse primo, é ilegítimo para ir lá discutir o direito do espólio, aquele direito que se tornou espólio. Então, a ação não é que para que ela seja proposta tem que ter essas condições, na verdade para que ela tramite de forma regular. Por isso, é que quando ela não atende essas condições, ela não reúne essas condições, aplica
que é quando o juiz extingue o processo sem resolver o mérito quando falta uma das condições da ação. Ok? Entendi? Processo, ciência jurídica. Procedimento, a série de ritos, a série de atos ordenados. Com que objetivo que existe o procedimento? Obter o provimento jurisdicional, obter a manifestação jurisdicional. Para isso que existe o procedimento. No Código de Processo Civil, quais são os procedimentos que nós temos, doutor? Os comuns. Quais os procedimentos comuns no Código de Processo Civil? Mas é bom que está chegando o dia de São Paulo do Damião, né? Vai dar muito doce, vai sobrar muito doce. Quais são os ritos? Sabe não, querido? Gente, ó, presta atenção, isso aqui não é para constranger ninguém, é para você ver o que eu preciso saber. Você não sabe, corre atrás. Quais são os ritos, doutor? Tem sumaríssimo no processo civil? Não tem. Não tem. Quais são os dois ritos comuns, doutor? Ordinário e sumário. Perfeito. Tem rito especial? Não, você vai pegar hoje. Vai brigar por causa do suspiro. Tem mais 5. Pega um aí também, não, pega o rosa. Assim. Você joga fora. Muito bem. Então tá, cadê a outra que queria comer suspiro? Além dos procedimentos. Sim, da diarreia. Não, mas ela está querendo Colegas do fundão, além do ordinário e sumário, que são comuns, tem rito especial no Código de Processo Civil? Tem? Acho que tem? Vocês estão fodidos, hein? Hoje não, amanhã, né? Amanhã não, na próxima sexta dia da prova. Tem rito, além do rito, o que eu quero dizer, entenda assim, além do ordinário, além do sumário, que estão dentro de uma chave chamada procedimentos comuns. Então você tem assim, comuns. Comuns, você tem sumário e ordinário. Tem sumaríssimo? Não. No processo civil não, no processo de trabalho tem. Mas eu estou falando de processo civil, penal, mas processo civil não tem. E tem os chamados ritos especiais. Esses também dividem em dois grandes grupos. Quais, doutor? Jurisdição voluntária e contenciosa. Jurisdição voluntária e contenciosa. Existe efetivamente jurisdição voluntária? Como é que é o seu nome, perdão? Enéas, que eu vou tentar aprender o nome de todo mundo. Existe efetivamente jurisdição voluntária? Depende de quê? Discorra. Não. Se não tem lide, não tem jurisdição. Tem só interesse. Perfeito. Então, gente, tecnicamente falando, lá no Código de Processo Civil está escrito dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Então, se for uma questão objetiva no concurso, tem, está escrito no Código. Mas se você for para discorrer sobre a efetividade, não tem jurisdição voluntária. Porque o que é jurisdição? É composição de uma lide. Iuris dixi, o juiz diz o direito, que está sendo discutido. Na jurisdição voluntária não tem discussão, tem interesse recíproco. E qual é o papel do judiciário da jurisdição voluntária? Verificar se há preenchimento dos requisitos legais mínimos. Exemplo, divórcio. O juiz não vai lá, não tem o poder de dizer, não, você não vai se divorciar, vocês vão permanecer casados. Ele tem como atribuição funcional, no divórcio consensual, verificar, tendo filhos, esses filhos estão devidamente protegidos no acordo. A guarda desses filhos, como é que está definida? É para um, é para os dois? É compartilhada? Visitação, pensão, patrimônio. O juiz está ali como, entre aspas, um fiscal dos requisitos legais mínimos. Tanto que ele ainda ouve o Ministério Público. Mas não é efetivamente, tecnicamente, não tem jurisdição voluntária. Porque não tem autor e réu. Tanto que você não pode escrever. Imagina que você vai fazer uma petição de divórcio. Aí você vai escrever que os dois estão de acordo. É um advogado só. Você vai pôr o réu casou com o autor. Como assim? Quem é réu, quem é autor? Não tem. O interessado é interessado. Ok? Então, muito bem, doutor. Manda um suspiro para a galera.
Você é ruim com carta, né? Depois a gente vai trazer a Maria Mole com o balãozinho empregado, e você vai ver a casinha do sorvete, né? Qual que é o mais delicioso? Delicioso. No âmbito do processo também, nós temos uma divisão um pouco diferente, de acordo com a, digamos assim, com a finalidade, com o interesse que você tem no provimento jurisdicional. Existe o chamado, existe uma espécie de processo em que você precisa demonstrar o direito ao juízo. Existe um processo em que você já possui um título executivo que lhe permite a cobrança daquele título sem discussão da origem, que é o processo de execução. E existe um terceiro nicho procedimental, que é quando você precisa de uma medida urgente, baseada no fumus boniuri e no perigo immoral. Portanto, nós temos processo que não se confunde necessariamente com os ritos, é uma outra abordagem, processo de conhecimento ou cognição, processo de execução e processo cautelar, as chamadas medidas cautelares. E vocês vão ver tudo isso oportunamente. A título de exemplo, eu tenho um cheque que não está prescrito. Qual é o procedimento? É de conhecimento, é de execução ou é cautelar para liquidar, para receber o valor do cheque? Execução. Cheque não precisa nem provar a origem, né? Não tem problema. Título executivo, título de crédito não causal. Muito bem. Agora, eu preciso provar para o juiz que eu sofri um dano material no meu veículo, porque teve um acidente, esse acidente causou um estrago no meu automóvel, eu fiquei sem trabalhar por alguns dias, eu tive dano emergente, eu tive lucro cessante, eu tive dano moral, porque eu fui constrangido, me machuquei, papapá. Essa história comprida tem que ser provada no processo de conhecimento, de execução ou na cautelar? Processo de conhecimento. A título de exemplo, que vocês não viram, não tem obrigação de saber. Como é que seria então um exemplo de processo cautelar, ou de procedimento cautelar? O devedor, um eventual devedor, está dilapidando o seu patrimônio. Eu pretendo entrar com uma ação de execução, porque eu tenho um título. Mas esse título, a rigor, não venceu. Ele tem um vencimento, aí ele fala que um dos requisitos do título de crédito é a exigibilidade. Ele não é exigível ainda. Ele é líquido, ele é certo, mas ele não é exigível, vence no final do mês. Mas o cara está vendendo o patrimônio dele para ir embora, para fugir da cidade. E aí, eu vou esperar? Eu não posso esperar. Então eu entro com a medida cautelar. Nesse caso chama-se medida cautelar de arresto, em que o juiz, através de uma cognição, de um conhecimento raso, ele não entra no mérito, ele não faz audiências, ele faz perícias, porque para isso tem um processo de conhecimento. Ele se convence daquele seu pedido original, defere uma medida em caráter liminar, que a gente ouve falar muito na televisão, deferida liminar, e aí vai lá e arresta o bem do cara. Aí você tem um determinado prazo para entrar com a ação principal, que seria de execução, mas o bem que vai garantir o processo principal já está seguro, bloqueado. Então você tem essas três facetas da prestação jurisdicional. Fala, Léo. No processo cautelar, qual em via de regra, qual o prazo? Prazo de quê? Que o juiz pode deferir ou não o pedido do cara, porque o cara pode não ter procedência alguma que o cara está pedindo. O cara não convence o juiz. Ah, sim. Você tem 30 dias para entrar com a ação principal. Não entrou, pereceu, a cautelar cai. Desarresta, como assim dizer, libera. Entendeu? E dentro do próprio processo cautelar também, ele pode, depois de uma análise, depois de ter a resposta do réu, ele vê que está errado também caçar a medida a qualquer tempo. A medida liminar, a decisão em caráter liminar, ela não é determinada, ela não é como uma sentença, né? Ela não é definitiva, é o que eu estava procurando. Ela é provisória, tem esse caráter de provisoriedade. Pode ser inclusive caçada, tanto que às vezes a gente vê televisão, vê o jornal, o Bom Dia Brasil, assim, o juiz deferiu a liminar, processo que você vê o jornal da Globo à noite, o desembargador caçou a liminar, você fala, pô, dá. Dependendo, né, da situação. Muito bem. Pois então vamos entrar em procedimento ordinário e procedimento sumário. Quem é regra e quem é exceção?
Diga aí, doutor. Ordinário e sumário. Qual seria o procedimento regra e qual seria o procedimento de exceção? Ordinário é a regra e sumário é a exceção. Se não cair no sumário, cai aonde? Circos.